Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a pegar comigo a sua Bíblia e abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31. Vamos começar no versículo 29. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e seguintes. Logicamente não vou ter tempo para desenvolver e explicar bem para vocês o texto, mas eu vou só extrair uma palavra de maneira específica desse trecho nós vamos estar agora refletindo. Mas o contexto dessa passagem nós vamos ler agora. Os apóstolos estavam vivenciando uma grande perseguição diante da missão que eles estavam desenvolvendo, que era anunciar o Evangelho, cumprir aquilo que eu acabei de falar para vocês na oração, na pregação anterior, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles tinham recebido esse mandato de Jesus, eles estavam desenvolvendo essa missão, cumprindo essa missão, porém, as tribulações, as dificuldades, as perseguições eram muitas. Tanto é que no capítulo, nos versículos anteriores, vocês vão perceber que o apóstolo Pedro e João tinham sido presos por estarem testemunhando o Evangelho, presos por estarem pregando a boa nova. Então vocês percebam como que estava sendo difícil para os apóstolos eles cumprirem a missão. Como também nós vamos perceber, a reflexão que eu vou fazer com vocês aqui agora, como também nós vamos ter dificuldades para exercer essa missão, não é verdade? Vamos ter dificuldades, barreiras, obstáculos, mas assim como os apóstolos superaram esses obstáculos, nós também vamos ser convidados agora a superá-los com uma graça especial que eu vou falar para vocês. Então diz aqui o versículo: depois que os apóstolos foram libertos da prisão, ao invés de eles falarem assim, opa, vamos ter mais calma, olha, vamos ter mais discernimento, olha, vamos devagar agora, porque o negócio está feio. Quanto mais a gente quer evangelizar, mais problema a gente está tendo. Quanto mais a gente quer anunciar o Evangelho, mais está sendo perseguido. Em vez de eles falar assim, olha, vamos ficar mais tranquilo agora, vamos ficar um tempinho quieto, até o pessoal esquecer, e depois a gente começa de novo. Não. Eles pararam para rezar, fizeram uma oração fervorosa, e naquela oração, eles apresentaram para Deus as suas dificuldades, e apresentaram para Deus as ameaças que eles estavam sofrendo, pelo fato de eles anunciarem o Evangelho, e é um pouquinho dessa oração que eu quero, um trechinho dessa oração, que eu quero ler para vocês. Vai lá, versículo 29, agora vocês vão entender melhor o texto. Agora, Senhor, pois, olhai para as suas ameaças, essa é a oração deles, olhai, Senhor, para as suas ameaças, e concedei aos vossos servos, que com todo desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, o vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a maravilhosa e majestosa palavra do Senhor. Meus irmãos, 3 coisas que quero destacar com vocês aqui. Os apóstolos, diante das dificuldades, eles pararam para orar. Na oração que eles fizeram, eles apresentaram as dificuldades. Senhor, olha as dificuldades que estamos tendo. Terceiro, tem mais ensinamentos, né? Vou falar vários ensinamentos. Terceiro, eles pediram para Deus a graça de não parar nas tribulações. Qual graça que eles pediram? Senhor, dai-nos a graça de anunciar com coragem, com desassombro a tua palavra. Olha, Senhor, ainda mais, confirma a nossa pregação com sinais, realiza curas, realiza prodígios, realiza libertações,
pelo nome de Jesus. E diz a palavra que Deus atendeu a oração deles. E como que Deus atendeu a oração deles? Derramando o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e assim podiam anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então grave tudo isso: desassombro, intrepidez, cheio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, ok? Isso que eu queria falar com vocês até agora, para iniciar com a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quem ficou com o coração inflamado na primeira pregação, com o desejo de pelo menos trazer uma pessoa para Jesus, pelo menos uma, levanta a mão. Amém, glória a Deus, salva de palmas para vocês aí, Deus vai dar essa graça, hein? Deus vai dar essa graça. Olha, tenha coragem de prometer para Deus aqui hoje, você vai trazer pelo menos uma pessoa para Ele, pelo menos uma, tá? Pelo menos uma pessoa. Quem falou isso uma vez foi o Papa Bento XVI, na Jornada Mundial da Juventude, em 2008, em Sydney, na Austrália, onde ele falou para os jovens assim: jovens, prometam o Espírito Santo, vocês vão conduzir pelo menos mais um jovem para o Senhor. Gente, é muito possível isso, né? Dá para você conduzir muito mais gente, mas pelo menos você conseguir trazer um para Deus, é uma alma salva, é um coração resgatado, é uma vida transformada pelo Evangelho. Meus irmãos, assim como os apóstolos tiveram suas dificuldades no seu tempo para anunciar a boa nova, também nós hoje vamos ter dificuldades. Também nós hoje vamos ter muitas dificuldades. De repente, pessoas que nós conhecemos na nossa família, que estão com o coração fechado para Deus, ou não é verdade? Nós vamos ter dificuldades, onde vamos encontrar pessoas resistentes ao Evangelho. Nós vamos encontrar dificuldades dentro de uma sociedade, hoje, que não quer saber de cristianismo, que não quer saber de palavra de Deus, que não quer saber do Evangelho. Nós vamos encontrar dificuldades, no tempo dos apóstolos, as dificuldades deles qual eram? O império pagão, uma religião dominante, né? Os costumes contrários ao Evangelho, as perseguições. Mas olha para o nosso tempo, olha os costumes do nosso tempo, também não são costumes também contrários ao Evangelho, sim ou não? Olha para o nosso tempo, para a nossa sociedade de hoje, nós não estamos assistindo um neopaganismo, um novo paganismo? Nós não estamos vendo, meus irmãos, no tempo de hoje, uma apostasia silenciosa, onde as pessoas que são cristãs foram batizadas, pouco a pouco vai abandonando o Evangelho, vai abandonando os sacramentos, vai abandonando a igreja. Nós não vemos isso? Pessoas que foram batizadas, fizeram a primeira comunhão, foram crismadas, vão vivendo como se Deus não existisse. Nós chamamos isso de um ateísmo prático. Se você faz uma pesquisa e pergunta a religião da pessoa, o que ela vai falar? Eu sou católico, eu sou cristão. Mas vai acompanhar a vida dessa pessoa, vai acompanhar a prática dela. Ela nem reza, ela nem vai à missa, ela nem vai à igreja, ela não lê o Evangelho. Pior ainda, não tem uma conduta de um verdadeiro discípulo de Jesus. É um ateísmo prático, é uma apostasia silenciosa. Nós também vivemos momentos difíceis. Nós vivemos momentos difíceis numa sociedade secularizada, uma sociedade que baniu Deus, uma sociedade que coloca a ciência em primeiro lugar, uma razão fora, dissociada da fé, uma sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, com costumes contrárias à família, contrárias à dignidade humana, uma sociedade que quer arrancar filhos e matar filhos ainda no ventre de suas mães, uma sociedade, meus queridos irmãos e irmãs, que prega o sexo livre, contrária à família, que diz que a família é uma instituição falida, uma sociedade que não acredita mais que um jovem pode manter pura a sua vida, pode guardar a castidade, a pureza. Meus irmãos e minhas irmãs, nossos tempos são tão difíceis como o tempo dos apóstolos. Mas veja bem, os apóstolos, eles não pararam nos problemas, eles apresentaram os problemas em oração e falaram: Senhor, olha as dificuldades, olha as provas, olha as barreiras que nós temos, Senhor.
Senhor, nós não queremos parar nos problemas. Derrama a tua graça sobre nós, para que nós possamos anunciar com intrepidez a tua palavra. Essa foi a oração dos apóstolos, e Deus ouviu a oração deles. Meu irmão e minha irmã, o olhar que nós temos que ter para a nossa realidade de hoje, não é um olhar como muitas pessoas que não acreditam em Deus têm. Muitas pessoas falam assim, olha para a família, está vendo? A família está perdida. Olha para os jovens estão perdidos. Olha para a sociedade, a corrupção tomou conta do país, não tem sentido. A política é coisa do capeta. Tem gente que fala assim, né? Não acredita, mas não tem mais esperança. Meus irmãos, nós não podemos entrar e ter a mesma palavra na nossa boca que as pessoas têm que não acreditam em Deus. Nós olhamos para a realidade e vemos que é uma realidade difícil. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é essa: qual é o olhar do seguidor de Jesus sobre a realidade? Qual é o olhar do discípulo e missionário sobre a realidade? Profetas de catástrofe? Só falar que não tem jeito, que está tudo perdido? Não. Nós somos cristãos. Nós somos discípulos missionários. E quando nós olhamos para a realidade, graças a Deus, antes foi jogado um colírio nos nossos olhos. Nós somos como aqueles artistas, como aquele artista que chega diante de um mármore bruto e fala assim: não é um mármore bruto, tem um anjo aqui dentro, eu vou arrancar ele para fora. O olhar do discípulo missionário é um olhar de esperança sobre a humanidade, porque ele sabe que o mal e a morte não têm a última palavra. Ele sabe que o nosso Senhor passou pela cruz, passou pelo sofrimento, passou pela dor, passou pela perseguição, passou pela calúnia, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele abateu a morte, Ele abateu o pecado, Ele destruiu o império do mal. Portanto, meu irmão e minha irmã, o olhar do discípulo de Jesus, do discípulo missionário sobre a realidade, é um olhar de esperança. Então fala para a pessoa que está ao teu lado assim, olha, deixa o Senhor colocar colírio nos seus olhos hoje, e abrir os seus olhos, para você ver como Deus vê. Olhar, meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para a sociedade difícil, para as famílias perdidas, nós falamos assim, não, eu sei quem pode transformar as famílias. Quando eu olho para o jovem que está vivendo um mundo sem Deus, na prostituição, na droga, não, eu sei quem pode transformar a vida desse jovem. Quando eu olho para o sistema político do nosso país, corrupção, não, eu sei quem pode trazer valores para transformar a ordem política e social da nossa nação. Quando eu olho para o sistema de educação e tudo mais, não, eu sei quem pode iluminar tudo. E quem pode iluminar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o que precisa acontecer diante dessa sociedade e dessa realidade difícil é se levantar uma nova geração de discípulos e missionários. É se levantar uma nova geração de anunciadores corajosos do Evangelho, que não se deixam abater pelos problemas, pelas dificuldades pessoais que nós temos, pelas dificuldades eclesiais que nós temos, pelas dificuldades sociais que nós temos, não se deixa abater. É preciso que se levante uma nova geração de anunciadores do Evangelho que não tem medo de ultrapassar barreiras, ultrapassar obstáculos para levar a boa nova do Evangelho para o coração da humanidade. E Deus está convidando você hoje. Deus está convidando você, jovem, que nos acompanha em casa. Deus está convidando que você se levante para ser esse anunciador corajoso do Evangelho. Mas você pode perguntar para mim, aqui que é o tema principal da minha pregação. O tema da pregação é? Qual que é o tema da pregação? Parresia, ousadia na evangelização. Você poderia perguntar para mim, Fernando, como que eu vou anunciar o Evangelho para esse mundo difícil? Fernando, como que eu vou levar essa boa nova para os meus amigos que não querem saber de Deus? Fernando, como que eu vou levar a transformação social? Como que eu vou vivenciar de maneira diferente a prática do meu trabalho, na honestidade, na retidão? Como que eu vou formar a família?
e evangelizar através do testemunho da minha família. Como? Eu vou anunciar o evangelho para um mundo que não quer mais saber de Deus. Como? Os apóstolos receberam uma graça. E a graça que os apóstolos receberam é a mesma graça que está sendo destinada para você também hoje. A mesma graça que os apóstolos receberam é a graça que Deus quer dar para mim e para você. Os apóstolos oraram, pediram a graça e Deus deu a graça. Sabe qual graça que é? A graça da parresia. Repita comigo. Parresia. Mais uma vez. Parresia. Parresia é uma palavra grega que não tem uma tradução única para nós no português. Parresia, ela pode ser traduzido pelas seguintes palavras. Parresia pode significar ousadia, coragem, intrepidez, desassombro, atrevimento. A parresia, meus irmãos, é um dom do Espírito, é uma graça do Espírito, depositada em nossos corações, que nos leva a enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo para anunciar o Evangelho. A parresia é um dom do Espírito Santo que anima o nosso coração e que arranca o medo, arranca a timidez, arranca a covardia e faz de nós anunciadores intrépidos do Evangelho. A parresia é aquela graça que toma conta do nosso coração, faz você vencer toda aquela barreira que você tem de chegar no teu filho, chegar no teu vizinho, chegar no teu amigo, chegar numa pessoa desconhecida e dizer para ela, e testemunhar para ela que Deus a ama, que Deus tem um projeto maravilhoso na vida dela. A parresia é esse dom. Eu sei que muitos que estão aqui acompanhando e muitos que estão em casa, falam assim, eu quero evangelizar, eu quero anunciar o evangelho para as pessoas, mas eu tenho medo. A parresia é uma graça de coragem que vem aniquilar o medo do nosso coração. Fernando, eu quero levar as pessoas para Deus, mas eu sou tímido, eu não tenho coragem de sair do meu lugar. A parresia é uma graça que vem destruir o teu coração e fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Não quer dizer que você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai sentir o receio, não quer dizer que você não vai sentir a timidez, não, você vai sentir. Ou vocês acham que eu não fico preocupado quando eu venho aqui pregar para vocês? Ou vocês acham que eu não fico preocupado de ficar de frente de uma câmera falando para milhares de pessoas no país inteiro? Lógico que eu fico preocupado, mas tem um fogo aqui dentro do meu coração que vai inquietando, fala, vai lá rapaz, vai lá que você consegue, vai, não tenha medo, não para. Essa graça, meus irmãos e irmãs, que Deus quer depositar nos nossos corações, vai lá, vence esse medo, ultrapassa essa barreira, vai, vence esse apego à tua autoimagem, vai, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, não seja orgulhoso, vai, porque eu estou com você, eu vou te capacitar, eu vou te ungir, eu vou abençoar. Meus irmãos, é uma graça. A parresia é uma fé expectante. É uma fé expectante onde você sente que você dá o passo, mas é Deus que capacita você e Ele abençoa o passo que você está dando. Meu irmão e minha irmã, pela parresia, a pessoa faz loucuras para o Senhor. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Eu viajo muito, graças a Deus, sou missionário já há 12 anos, me dedico em tempo integral para anunciar a boa nova do Evangelho, e tenho viajado para todo esse país, já viajei em todos os estados desse país, já viajei para a Bolívia, para a Espanha, para a Polônia, para o México, tantos lugares para anunciar a boa nova do Evangelho. Estive recentemente agora na Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, tive a graça de pregar durante a Jornada Mundial da Juventude, numa praça, ao ar livre, para milhares de jovens. Eu tenho vivido essa experiência na minha vida, meus irmãos, no rádio, na televisão, através de um encontro, um retiro, para muitas pessoas, para poucas pessoas, para um número reduzido, para pessoas mais cultas, para pessoas mais simples, enfim, são um público juvenil, um público adulto, mas irmãos, as experiências mais impactantes é aquela experiência quando você tem a oportunidade de evangelizar uma pessoa, porque se você não consegue evangelizar uma pessoa, você nunca vai evangelizar uma multidão. E teve uma graça, uma vez eu estava viajando para o Paraná, para Curitiba, e eu entrei no avião, eu me sentei no
no meu assento, que estava marcado, né, no meu assento, e tinha uma pessoa do meu lado, tinha um rapaz, pela maneira que ele estava vestido, uma espécie de um executivo, né? Certamente estava viajando, representando a empresa dele, fazendo negócios, né? E eu sentei ali, falei, boa tarde e tal, né? Fui cordial, né? O evangelizador, pelo menos, tem que cumprimentar as pessoas, viu, gente? Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Né? No mínimo isso, né? Mesmo que você não fale de Deus para ele, pelo menos seja simpático, né? E aí, sentamos ali. E quando você quer conversar com alguém, uma evangelização começa no diálogo, gente. Você não pode chegar na queima-roupa. E aí, Deus te ama. Tem o céu para você. Não é assim, não. Calma, vai devagar. Estabeleça um diálogo. Estabeleça uma conversa amigável, entendeu? E na conversa, se Deus te der a oportunidade, você semeia o evangelho, semeia a boa nova. E quando você não sabe que você conversa com a pessoa, você começa a puxar a conversa mole, né? Mas tá calor, né, hoje, né? Essas conversas que a gente faz. É por aí que começa, né? Então, rapaz, mas lá de Curitiba, lá acho que vai estar mais frio, tá? Aí começa a conversar assim, né? Eu estou vindo de tal lugar agora, eu também estou indo para tal lugar. Aí você começa a conversar com a pessoa assim, ou seja, é uma conversa normal. E ele começou a falar do trabalho dele para mim, começou a falar sobre o que ele fazia, né? E aí, depois ele perguntou para mim assim, e aí, o que você faz? Eu falei, eu sou missionário. Ué, você é evangélico? Não, eu sou católico. Ele assustou, né? Porque jovem assim, viajando, missionário. Ele falou, é? E o que você faz? Aí eu comecei a falar para ele o que eu fazia. Eu não estava evangelizando e tal, por enquanto, eu estava só partilhando a minha vida com ele. Ele achou interessante. E eu fui falando com ele o que eu fazia, o que eu ia fazer, as palestras que eu ia dar para os jovens, tal. Ele falou para mim assim, então, rapaz, sabe que eu estou meio afastado da igreja? Mas foi a oportunidade que ele me deu. Sabe que eu estou afastado da igreja, faz tempo que eu não participo, tal. Então, irmãos, precisa voltar, precisa retomar, né? Confessar, voltar a participar da missa. Então estou vivendo um momento difícil na minha casa. Ele começou a falar para mim do problema matrimonial dele, o problema com a esposa dele. Eu fui ouvindo aquele homem, um homem de 40 anos, inteligente, bem formado, um executivo, falando o problema da família, tal. Foi falando, eu fui ouvindo ele. E conforme ele foi falando, eu fui me sentindo compaixão daquele homem. E terminou de partilhar, eu comecei a falar de Deus para ele, da boa nova, do amor de Deus, da fé, do valor da oração, animando ele, encorajando ele a não desistir do casamento, não desistir da família dele, não desistir do matrimônio dele. E fui falando que Deus tinha um projeto maravilhoso na vida dele, e fui evangelizando, ele foi ouvindo, e eu falei para ele assim, irmão, eu vou rezar por você. E ele falou assim, reza mesmo por mim, nesse encontro que você vai. E aí, foi quando eu falei para ele assim, irmão, não, eu vou rezar para você agora, eu não vou rezar para você lá no encontro, eu vou rezar para você aqui agora. Ele falou, aqui? Mas que jeito? Eu vou rezar por você, eu vou colocar a mão no seu ombro, eu vou fazer uma oração por você. Mas aqui dentro do avião, o avião já estava lá já estava lá no ar. Ele falou, aqui? Mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, só abre as suas mãos, fecha um pouquinho os seus olhos. Aquele homem fechou os olhos, abriu as mãos, necessitado. E ali, dentro daquele avião, eu fui orando por ele, rezando, fazendo uma oração por ele, orando pela vida dele, pelo coração dele, pelas feridas, do relacionamento, pedindo para o Senhor abençoar o seu casamento, a sua família, dar coragem, dar força, dar ânimo para ele continuar lutando. Aquele homem começou a chorar. Ele chorava igual criança. E chorando, né, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele terminei a oração, rezamos, né, uma oração breve para terminar. Na hora que ele voltou, ele falou assim, chorando, em soluço, ele falou assim, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, não é possível, eu estou sonhando, estou achando que você é um anjo que vai desaparecer daqui a pouco. Eu falei para ele, não, eu sou carne e osso, rapaz, né? Pega meu celular aí, liga para mim depois. Né? Ou seja, porque as pessoas, nunca uma pessoa espera que do lado dela tem um seguidor de Jesus. Nunca uma pessoa vai esperar que do lado dela tem um discípulo missionário. Nunca uma pessoa pode imaginar que do lado dela vai ter alguém que vai trazer uma boa nova, uma esperança para o coração dela. E quantas oportunidades nós temos, meus irmãos, de evangelizar as pessoas, nós perdemos, hein? Quantas pessoas Deus permite que cruzem conosco, que conversem conosco, que falem coisas para a gente não tem a coragem de dizer para ela assim, olha, eu sei quem pode dar uma direção para você. Meu irmão e minha irmã, só com a graça da parresia é possível nós evangelizarmos. Portanto, nesse tempo, a igreja tem convidado seus filhos e filhas a uma nova evangelização.
Uma nova evangelização, algo que tem sido muito falado, foi falado muito pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI, foi criado um dicastério, ou seja, para promover a nova evangelização em Roma, que promove a atividade de nova evangelização. Mas o que é a nova evangelização, gente? A nova evangelização não é você anunciar um outro evangelho. A nova evangelização não é você diluir o evangelho para agradar pessoas e conquistar pessoas. A nova evangelização não é você trair o evangelho para ter adeptos, não. A nova evangelização é você continuar mantendo fiel ao tesouro do evangelho, a pureza do evangelho, não abrir mão de uma vírgula do evangelho, mas a nova evangelização é você anunciar esse mesmo evangelho com um novo ardor, com uma nova linguagem, com novos métodos e uma nova expressão. Isso é nova evangelização. Uma nova evangelização que é nova, a novidade dela está no seu ardor, na linguagem, na maneira, na expressão, no estilo. Uma nova evangelização. Só que veja bem, essa nova evangelização que a igreja tem tanto nos convidado nesse tempo, ela é impossível de ser realizada sem parresia, sem ousadia, sem atrevimento. E quem diz isso não sou eu, não. Quem diz isso é o grande São João Paulo II. E ele vai dizer justamente assim, eu quero ler para vocês. Quem está falando isso não é eu. Fernando, então você está confrontando a igreja? Não, não estou confrontando ninguém. Eu quero falar com as palavras do Papa. Olha só o que ele disse. Uma evangelização nova em seu ardor supõe uma fé sólida, uma caridade pastoral intensa e uma fidelidade a toda a prova, onde debaixo do influxo do Espírito gera uma mística, um entusiasmo que você não contém na tarefa de anunciar o Evangelho. Segure para você não cair para trás. Olha só o que diz o Papa João Paulo II. Essa coragem, essa liberdade, essa ousadia, na linguagem do Novo Testamento, é a parresia que inflama o coração do apóstolo. É a parresia. E termino dizendo o Papa João Paulo II, é esta parresia que deve ser o selo do vosso apostolado. A parresia. Então diz para o teu irmão que está do teu lado, meu irmão, Deus quer selar você com a graça da parresia. Deus quer dar esse selo para você, o selo da parresia, marcados pela parresia. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens do Ministério Jovem, da Renovação Carismática do Brasil, queridos jovens católicos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, sem parresia, nós não vamos nunca anunciar o Evangelho de uma maneira nova. Sem parresia, nós nunca vamos conseguir ir ao encontro das pessoas. Nesse tempo, a igreja tem nos convidado a sairmos, não é isso mesmo? O Papa Francisco tem dito uma igreja em saída, uma igreja em estado permanente de missão, uma igreja, o Papa Francisco disse uma palavra forte, ele falou assim, eu prefiro uma igreja acidentada por ter saído, do que enferma por ter se fechado. Uma igreja que vai lá, é ferida porque ela foi, porque ela tentou, porque ela foi, meteu a cara para anunciar o Evangelho, do que uma igreja enferma por ter ficado fechada em si mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Francisco tem convidado cada um de nós nesse tempo a uma igreja em saída, ir ao encontro das pessoas. Nós não podemos ficar esperando que as pessoas venham para a igreja, que as pessoas venham para o nosso grupo, que as pessoas venham para a missa, que as pessoas venham se confessar, que as pessoas venham participar de um grupo de oração, que as pessoas venham aos nossos eventos. Não, nós temos que ir até as pessoas, ir e trazê-las, ir e convidá-las, ir e comunicar o Evangelho para elas. Já passou o tempo, meus irmãos, nós ficarmos fechados nas quatro paredes dos nossos templos. É preciso ir onde as pessoas estão. E onde as pessoas estão, meus irmãos? As pessoas estão nas praças, as pessoas estão nos ônibus, as pessoas estão nos grandes centros, as pessoas estão, meus irmãos, nas periferias, nos bairros, nos condomínios, as pessoas estão nos shoppings, nas empresas, nos ambientes públicos, nos sindicatos, no mundo dos empresários, no mundo político, no mundo dos artistas, no mundo do entretenimento, no mundo do turismo,
no mundo da tecnologia, na internet, que é o grande continente digital, no mundo da arte, no mundo da música, meus irmãos, nós precisamos ir aonde as pessoas estão, para comunicar para elas o tesouro do Evangelho. Se o jovem está na praça, tem que ir lá evangelizar ele. Se ele está lá no ambiente de lazer, é lá que eu tenho que ir. Se ele está lá no Facebook, é lá que eu tenho que estar também. Se ele está vendo televisão, é lá que eu tenho que estar. Eu preciso estar aonde as pessoas estão. Um missionário, ele tem que amar as pessoas. Um evangelizador, ele tem que ter cheiro de ovelha, gostar de estar com gente. Porque onde tem uma pessoa humana, ali tem que ter o evangelizador. Aonde tem uma pessoa sequer, na face dessa terra, ali tem que ter um missionário. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, é tempo de irmos ao encontro das pessoas. Mas para ir até na praça, você precisa de parresia. Para você evangelizar uma pessoa dentro do ônibus, você precisa de parresia. Para você ir numa periferia, de casa em casa, anunciando a boa nova do Evangelho, você precisa de parresia. Você que é empresário, você pode evangelizar os outros empresários, mas você precisa de parresia. Você que é político e precisa evangelizar outros políticos, você precisa de parresia. Você, meu irmão e minha irmã, muitas vezes tem o dom de cantar, o dom de dançar, o dom de tocar as pessoas que são só atraídas pela arte. Então coloque a tua arte a serviço da evangelização. Se você escreve, coloque a tua escrita a serviço da evangelização. Se você é um bom comunicador, coloque a serviço da evangelização. Tudo que temos, tudo que somos, pode ser transformado em instrumento para a evangelização. Tudo que somos. Queridos, eu sonho com uma sociedade totalmente evangelizada. Mas para uma sociedade evangelizada, é preciso que se levantem novos evangelizadores. Novos evangelizadores. E aqui eu quero dizer e terminar. Daqui a pouquinho nós vamos partilhar com vocês na parte da tarde sobre algumas experiências que nós, na Renovação Carismática Católica, fazemos de evangelização. Algumas experiências que nós, do Ministério Jovem da Renovação Carismática, fazemos sobre evangelização. Nós temos uma missão chamada Jesus no Litoral. Nós temos uma missão chamada Jesus na praia, Jesus na cidade, Jesus na capital, Jesus no Araguaia, Jesus na costa, Jesus em tudo quanto é lugar, é Jesus. Aonde há uma pessoa, ali tem que ter o evangelizador. E aqui os jovens do estado de São Paulo vão estar aqui, do Ministério Jovem do estado de São Paulo, vão estar aqui compartilhando, o Adriano, um pouco que essas missões nós fazemos. Imagina só você evangelizar numa praia, imagina só você evangelizar uma pessoa que está ali, vivendo um momento dela de descanso. Você pensa que as pessoas não acolhem o evangelho? Acolhem, porque eles nunca esperam que vai ter ali, naquele ambiente, um evangelizador. Queridos irmãos e irmãs, eu quero fazer um convite para vocês hoje. O convite a nós irmos ao encontro das pessoas. Mas para mim ir ao encontro das pessoas, eu preciso ser empurrado pelo Espírito. E como que o Espírito Santo vai me empurrar? Através dessa graça, a graça da parresia. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. A oração que nós vamos fazer agora, por que é, Fernando? Nós vamos pedir o dom da parresia, é ou não é? Vamos pedir esse dom. Quem quer receber esse dom? Levanta a mão. Isso, o dom da parresia. Vamos pedir essa graça. Só que veja bem, meus irmãos, não existe nova evangelização sem parresia, mas não existe parresia sem novo Pentecostes. Por isso que a Renovação Carismática, que se prepara agora para celebrar os seus 50 anos, o ano que vem, em Pentecostes do ano que vem, ela tem um tema. E qual que é o tema da Renovação Carismática para o jubileu? Um novo Pentecostes para uma nova evangelização. Um novo Pentecostes para uma nova evangelização. Os apóstolos oraram, eles pediram, e diz o Atos dos Apóstolos que eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, nós necessitamos de um novo Pentecostes. A maior necessidade da igreja, diz o Papa Paulo VI, é o Espírito Santo. O Papa Paulo VI dizia: nós precisamos de um novo Pentecostes. Nós precisamos de um Pentecostes contínuo, perene. E o Papa Paulo VI dizia, no seu tempo, nós precisamos de, faz comigo assim, fogo no coração. Repita comigo: fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar.
Mais uma vez, fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar e orar, pedindo agrado esse novo Pentecostes. Não existe nova evangelização sem parresia, mas ninguém tem parresia sem derramamento do Espírito Santo. Portanto, nova evangelização somente com o novo Pentecostes. E quem diz isso não sou eu não, viu gente? Sabe quem diz isso? É os bispos da América Latina, que dizem assim, no documento de Aparecida, está aqui ó, número 548. Pega na mão do seu irmão aí, eu vou ler esse trecho, nós vamos rezar juntos. Olha só o que diz os bispos em Aparecida, os bispos, hein? Nossos bispos, nossos pastores, olha só o que eles dizem: necessitamos de um novo Pentecostes, necessitamos sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades e dos povos, para lhes comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem enchido nossas vidas de sentido. Não podemos ficar em espera passiva, tranquilos em nossos templos, mas é urgente ir em todas as direções, norte a sul, leste a oeste, para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra. Pega na mão do seu irmão e fala para ele assim: você quer receber essa graça, meu irmão? Você que está em casa, você quer receber essa graça? A graça de um novo Pentecostes, a graça de um novo Pentecostes para uma nova evangelização? Então eu convido você agora, vamos rezar. Pega na mão do seu irmão, fecha os seus olhos e vai falando comigo assim: Senhor Jesus, derrama o seu Espírito sobre nós, derrama sobre nós uma nova unção, um novo Pentecostes para uma nova evangelização. Levanta uma nova geração, Senhor, de homens e mulheres corajosos, uma juventude corajosa, uma juventude, Senhor, valente, uma juventude que não tenha medo de ir às praças, às ruas, ao encontro das pessoas, em todas as direções, para proclamar o Evangelho. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. O céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Pai. É a hora do novo Pentecostes. Diz: eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. braços. Levanta os braços, seu irmão, vamos cantar juntos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, flui. Está lindo, pode ser melhor. Vem Espírito. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser. Vai soltando a sua voz, vai pedindo agora: Senhor, derrama sobre nós esse novo Pentecostes, derrama sobre nós essa unção poderosa, Senhor, e levanta, Senhor, no nosso tempo, evangelizadores corajosos. Vem Espírito Santo, sobre esses nossos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão em casa, sobre a juventude da renovação carismática, a juventude católica do mundo inteiro, sobre os adultos, sobre as famílias. Levanta, Senhor, um povo novo, um povo incendiado pelo seu fogo, pelo fogo do seu amor, pelo fogo da sua graça. Vai pedindo agora, meu irmão, vai pedindo agora, minha irmã, vai pedindo essa unção nova, vai falando para o Senhor: Senhor, retira o medo do meu coração, retira a covardia do meu coração, retira de mim a vergonha, a timidez. Eu quero ser, Senhor, evangelizador corajoso. Vem Espírito Santo, Com teu poder toca meu ser, fluir em mim. vem, pode ser melhor. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Mais uma vez, bem forte, vem. Vem
Exaltando a sua voz, deixa o Espírito Santo orar em você e receba agora em nome de Jesus uma nova unção, um novo derramamento do Espírito Santo. É o fogo de Pentecostes que abrasa o seu coração, que abrasa os seus lábios, que ilumina os seus olhos. Receba agora, meu irmão e minha irmã, esta valentia missionária. Receba agora o dom da parresia, a parresia que é essa coragem para você levar para aqueles que necessitam o anúncio do Evangelho. Receba agora em nome de Jesus. Siricandaraba, suricandarabara. E alalária, 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 alalária. E alalária, alalerele. E alalária, 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 alalária. E alalária, alalária, candarabanore, candarabara. Ora, sem medo. E você que está em casa, receba em nome do Senhor Jesus essa nova unção, jovem, juventude carismática do Brasil, juventude católica do Brasil, levanta para uma nova evangelização. Vamos ao encontro dos homens e mulheres que necessitam da mensagem do Evangelho. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Para terminar com força, vem Espírito. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta graça. Vai aplaudindo e vai agradecendo. Vai aplaudindo e vai dizendo obrigado, meu Deus. Obrigado pela unção do teu Espírito. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus.